Voltando com o programa Pensando Bem, só lembrar aos nossos ouvintes que hoje, por motivo de força maior, esse programa está gravado, o programa foi gravado, né? E por razões de ordem pessoais, o professor tem um compromisso e a gente também tem um compromisso, que eu não vou falar desse compromisso. Tá? Na próxima semana. Não, rapaz, não faça isso não, você me deixa encabulado. Bom, voltando então ao programa, a gente retoma. Professor, primeiro que o tema ele é bastante sugestivo, independência do Brasil. O próprio tema em si, que a gente vai tratar dele hoje, e a gente já fez aqui uma introdução sobre o tema, ele nos remete a algumas reflexões. Certo. Reflexões essas que é interessante que a gente vá buscando algumas informações e, sobretudo, nos conscientizando, porque nós estamos aí praticamente às portas de uma campanha política. O Brasil vive uma fase de transformação. De transformação na área política, enfim, o povo já não aguenta mais tantos ocorridos, tantos fatos lamentáveis, tanta desordem, né? É um país que tem, daqui a pouco celebra, por exemplo, a questão moral e cívica, né? Principalmente a questão moral e cívica, porque é o respeito à bandeira nacional, o respeito à pátria, o respeito às autoridades, né? Enfim, é um momento festivo, mas que também, de certa forma, requer alguns questionamentos. O Brasil, de repente, celebra a independência. Mas e aí? Hoje, nós podemos dizer que o Brasil é independente de um país, de Portugal. Sim, oficialmente o país é independente. Mas, em se tratando da questão da conjuntura política do Brasil, como é que a gente poderia ver essa questão, professor? Então, a gente não pode dizer que o Brasil não seja independente. Ele é independente, né? Não tem mais essa dependência de fronteiras, não tem mais dependência de nada, não é colônia de ninguém. Já foi, né? Deixamos de ser em 1822. Agora, claro que as relações do mundo elas mudam muito, né? Nós estamos falando de economia, de política internacional, que hoje é outro tipo de mundo que não é o mesmo daquele de praticamente 2 séculos atrás. Então, todos os países hoje têm uma certa dependência do mercado internacional, e o Brasil não fica longe. Não fica diferente, não é diferente, né? Continua a mesma coisa. O Brasil exporta muito para os Estados Unidos, então ele tem uma dependência econômica dos Estados Unidos. Exporta para outros países, né? Ele está cada vez mais aumentando o seu volume de produção e também aumentando a quantidade de países que ele vai exportando. Quando ele aumenta, diminui aquela dependência em relação aos Estados Unidos. Nós exportávamos cerca de 26% da nossa exportação, né? Aquilo que era produzido para exportar, e hoje nós exportamos para os Estados Unidos cerca de 16, 17%. Diminuiu bastante em termos de volume, né? Porque a gente tinha lá, eu vou citar um número irreal aqui, por exemplo, 200 milhões de toneladas, né, que a gente exportava, e hoje o Brasil tem quase 400. Então, nesse aumento, a gente continua exportando para os Estados Unidos a mesma quantidade, mas percentualmente ele diminuiu, porque 40 milhões de toneladas para 200 milhões era 20%, mas para 400 é 10%, né? Então é só uma pequena matemática. Então, o Brasil ainda tem essas questões econômicas que ele precisa, que é necessário para a vida dele. Agora, com relação ao país, né, nós vivemos, ao longo desses últimos 50 anos, vamos pegar os últimos 100 anos, muitas coisas que foram contribuindo com o desenvolvimento do país, evidentemente. Mudanças. Mas ele também teve muitas mudanças, né? Nós tivemos nós tivemos Getúlio Vargas num período, depois nós entramos numa ditadura militar, saímos da ditadura, entramos num novo processo político diferente, chegamos nos anos 80, aí entramos literalmente, mas antes da direta nós entramos com a fundação, né, a implantação do neoliberalismo no Brasil. Isso, aí veio em 89, depois que nós tivemos isso já veio antes, mas em 89 ela se consagrou com o consenso de Washington, que foi uma reunião que teve nos Estados Unidos, para eles discutirem o caminho do neoliberalismo e a implantação dele na América Latina. E o Brasil não foi diferente. Aí veio a coisa mais firme,
que era já a segunda fase na realidade, que foi o Fernando Collor, que abriu as portas da economia brasileira. Aí nós tivemos o impeachment dele em função de tudo que ocorreu. Tivemos, na sequência, o Itamar Franco, né, ficou por 1 ano e pouco até as novas eleições. Fernando Henrique passa a ser presidente do Brasil, cumpre uma outra etapa do neoliberalismo, e assim sucessivamente todos que entraram cumpriram a sua parte do neoliberalismo. Ninguém saiu fora, né? Infelizmente, nem o próprio Lula, nem a própria Dilma, todos deram sequência ao projeto neoliberal. Agora, o projeto neoliberal tem custo, né? É o que é o custo político que nós estamos vendo, que cada vez mais o Estado se exime das suas obrigações, repassa para o setor privado, e o setor privado faz tudo que vocês estão vendo, né? Então a gente vai ficando cada vez mais nas mãos do setor privado, e vamos ficando sem o apoio que o Estado tem que dar à sua população. Ele tem que preservar o seu povo, ele tem que dar condições para o seu povo do ponto de vista da educação, do transporte, tudo que envolve a política. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação de muita corrupção, muitos problemas econômicos, políticos no Brasil, mesmo com todo o desenvolvimento, e a população começou a ir para a rua. E aí, indo para a rua, corre o perigo, porque quando fala não a partidos políticos, eu entendo a grande chateação da população, como eu tenho, como todo mundo tem. Agora, partido, só é através dele que nós vamos conseguir fazer alguma coisa para o país. Tem que ser via essa instituição.